O mês de dezembro chega com todas as atenções voltadas para o clima. Afinal, ainda resta 40% da área da soja para semear no Rio Grande do Sul e uma área significativa de arroz na região central do estado. Confira a previsão do tempo para o mês no Boletim do Clima, uma parceria do portal Destaque Rural com o Instituto Rio Grandense do Arroz. Eu converso com a meteorologista do IRGA, Jossana Cera. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Bruna. Jossana, nós tivemos alguns eventos extremos ao longo dos últimos dias aqui no Rio Grande do Sul. Então, pode nos relatar como o clima do estado vem se comportando? Sim, então na última semana ainda, antes dos temporais aí do último domingo, nós tivemos alguns dias com chuva, principalmente na quinta-feira, dia 28, abrangendo boa parte das regiões do Rio Grande do Sul, e na quarta e na sexta-feira, chuvas um pouco mais isoladas. Depois tivemos predomínio do tempo seco, principalmente na sexta, no sábado e em boa parte do domingo, na maioria das regiões. Mas ao longo da tarde de domingo, então, as áreas de instabilidade começaram a avançar sobre, principalmente a região de fronteira ali com o Uruguai, com temporais já bastante intensos. E ao longo da tarde, da noite e madrugada de domingo para segunda-feira, então, esses temporais avançaram sobre as diversas regiões do Rio Grande do Sul, provocando ventos muito fortes, com destruição, em alguns pontos do estado, granizo e de tamanho até grande em alguns locais também, e chuva forte aí que variou de 30 a 80 milímetros no Rio Grande do Sul, Algumas regiões choveu mais, outras um pouco menos. E agora, na segunda-feira, então, houve o avanço do ar seco e um pouco frio, Inclusive, no amanhecer desta terça-feira, as temperaturas já foram um pouquinho mais baixas, em torno dos 9,3 graus na região de Quaraí. E qual a previsão para o clima nos próximos dias? Então, nesta terça-feira e também na quarta-feira, a gente vai ter predomínio do tempo seco em todas as regiões, com temperaturas um pouco mais amenas, do que nos últimos dias. Mas, a partir da próxima sexta-feira, novas áreas de instabilidades associadas a uma frente fria devem avançar sobre o Rio Grande do Sul, provocando chuva. No sábado, essa chuva mais forte deve ficar mais concentrada na metade norte do estado. Em alguns pontos da metade sul, pode ser que não chova, só fique o tempo um pouco mais nublado. E no domingo tem uma divergência aí entre os dois modelos. O modelo americano prevê chuva para a maior parte das regiões do Rio Grande do Sul, com exceção da Zona Sul apenas. E o modelo europeu marca tempo seco, prevê tempo seco, então, para a maior parte das regiões do Rio Grande do Sul. O modelo americano, ele segue prevendo chuva para a maioria das regiões também na segunda e na terça-feira, dias 9 e 10 de dezembro. Então, a gente ainda vai ter, pelo menos a primeira quinzena do mês de dezembro, a gente vai ter essa maior frequência aí, ou seja, mais dias com chuva e menos dias de tempo seco em sequência aí no estado do Rio Grande do Sul. E como é que fica a situação das lavouras diante dessa recorrência das chuvas? Bom, então, na parte do arroz, a maioria das regionais que o IRGA atende já estão com a parte da semeadura praticamente finalizada, ou seja, com mais de 90% das áreas semeadas. Apenas a região central, que foi a mais atingida pelas enchentes de maio, que ainda está com quase aí 70% da área semeada. Então, falta ainda algumas áreas para realizar semeadura nessas regiões, tá? No geral do estado, a gente está aí com quase 94% de área semeada. No caso da soja também, está um pouquinho atrasada a semeadura, A gente está aí, segundo o último levantamento também da semana passada, dia 27, com 64% da área semeada. Então, esses eventos muito frequentes de chuva, em alguns pontos não têm sido chuvas em
pequeno volume, né? Tem chovido aí bastante até. Então acaba retardando também esse processo da semeadura, né? Vai atrasando cada vez mais. Então é um ponto de atenção e aí um pouco de preocupação para essas culturas. E Jossana, como foi o clima aqui no estado ao longo do mês de novembro? Porque esse mês é muito importante, né, para a nossa safra de verão, especialmente para a soja. Então, como é que foi esse mês em termos do clima? Então, segundo o modelo do INMET, nós tínhamos previsão para novembro de que as chuvas iriam ficar dentro da normalidade, tá? Mas o que nós observamos foi também ao longo do mês de novembro essa frequência aí até alta de eventos de chuva no Rio Grande do Sul, mas mesmo assim eu busquei o levantamento de alguns locais, ou 8 locais aí no Rio Grande do Sul, e desses 8, apenas 2 ficaram com precipitação acima da média climatológica. Os demais todos com médias abaixo, né, da normal. Então, mesmo com essa frequência aí boa de chuvas, mesmo assim, muitos locais ficaram com anomalia negativa, né, durante o mês. Então, acabou, mesmo com chuvas um pouco abaixo da média, atrapalhando aí alguns manejos da lavoura, tanto de arroz quanto de soja. E qual é a previsão agora para o mês de dezembro, que está começando, e traz aí também um período importante para as culturas de verão, além do final do ano, né? Sim, as festas de final de ano estão se aproximando, né? Então, a gente tem a questão da laninha, né, ainda muito estagnada, né? O resfriamento ele não vem ocorrendo, então a gente segue na neutralidade climática e com viés frio, tá? A segunda NOAA, ela vem superestimando esse evento, a probabilidade desse evento de laninha acontecer, né? Ela segue aí, segundo a última atualização, ainda com 57% de probabilidade da laninha acontecer no trimestre outubro, novembro, dezembro, né? A gente ou seja, teria que acontecer agora em dezembro, né? Mas não vejo isso no curto prazo, né? Na minha opinião, eu acho que ela não acontece nessa safra. E os prognósticos, então, o modelo do INMET, ele prevê chuvas abaixo da média, um pouco abaixo da média, para a maior parte do Rio Grande do Sul. A exceção é essa faixa mais leste do Rio Grande do Sul, abrangendo parte mais litoral médio e litoral norte, tá? Abrangendo aqui a região metropolitana. Dos 5 modelos que eu analiso, outros 2, além do INMET, prevêem chuvas abaixo da média. O modelo americano prevê chuvas abaixo da média mais para a metade sul, a metade norte com chuvas próximas à normal. E um modelo aqui até chamado More Clima Sul, que é desenvolvido aqui por um aluno de doutorado da URGS, é o único que prevê chuvas acima da média ainda para o mês de dezembro, né? Então, a maioria vai nessa tendência de chuvas abaixo da média. Faço a ressalva, né, de novo, de que pelo menos a primeira quinzena a gente vai ter uma alta frequência de chuvas, né? Pelo menos um evento de chuva por semana, tá? Então, em alguns momentos, os modelos têm indicado até chuvas excessivas. Então, pode ser que alguma ou outra região do estado tenha, sim, chuvas acima da média, principalmente nessa primeira metade do mês. Então, é um ponto de atenção aí, e muito importante para a gente ir acompanhando a previsão do tempo regularmente, né, para fazer aí o manejo da lavoura o mais assertivo possível. E quanto às temperaturas, como elas devem ficar ao longo deste mês? A gente vai ter, à medida que a gente tem a entrada, né, a passagem de uma frente fria um pouco mais robusta e continental sobre o estado, a gente geralmente tem essas incursões de ar frio, né, a exemplo dessa última que passou aqui pelo estado, tá? Mas no geral a gente o INMET mesmo prevê a média do estado, né, com temperaturas um pouco acima da média para o mês de dezembro no estado inteiro. Ou seja, a gente vai ter dias de calor mais extremo, exemplo do domingo, né, essas temperaturas bastante altas, acima dos 35 graus, e também alguns dias aí após essa passagem dessas frentes frias, com temperaturas um pouco mais amenas, mas no geral acredito que vai ficar nessa linha da previsão do INMET, de temperaturas
um pouco acima da média. Muito calor vindo aí pela frente, então. Muito obrigada, Jassana, por todas as informações. Certo, obrigada e até a próxima terça. Muito obrigada também a todos que nos acompanharam. Confira mais informações sobre o clima e agronegócio em destaquerural.com.br e nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima semana.